falar um pouquinho sobre a NR4, que é os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, a Portaria 3.214, em 1978, ela instituiu essa norma número 4. Essa norma, então, ela exige que as empresas tenham no seu quadro de funcionários profissionais especializados em engenharia e em medicina do trabalho. Esses profissionais, né, são dimensionados, ou seja, a quantidade desses profissionais estão dimensionados no quadro número 1 dessa NR4. Esses profissionais são 5 elementos, 5 profissionais que existem na área de segurança e medicina do trabalho. O médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em enfermagem. Todos eles precisam ter registro profissional. Aqui a gente tem um dimensionamento do quadro de funcionários nessa área obrigados pela NR4. Então, aqui a gente tem o grau de risco da empresa e aqui o número de funcionários. Com essas duas informações, a gente tem o número de profissionais que são obrigados a trabalhar na empresa. Tá? Então, a gente tem aqui os engenheiros, médicos, enfermeiros, obrigados a trabalhar numa empresa. A empresa pode ter mais do que esses funcionários. Esse número é mínimo. Além desses funcionários, a empresa também pode ter outros profissionais, como, por exemplo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, tá? Um fisioterapeuta, tá? Mas estes do quadro são obrigatórios. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Se nós tomarmos uma editora de livros que tenha 650 empregados, uma editora de livros, se nós entrarmos na NR4, tem uma tabela que mostra que editoras de livros têm grau de risco 3. Se nós entrarmos na tabela e verificarmos grau de risco 3 para 650 empregados, obrigatoriamente a empresa deve ter no seu quadro de funcionários 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. No caso, o engenheiro e o médico em tempo parcial. Esses profissionais são obrigatórios que eles sejam empregados da empresa. Eles têm que ser registrados na empresa. Ainda, né? Esses empregados podem prestar serviço a estabelecimentos se a empresa tiver serviços terceirizados dentro dela, esses médicos, esses engenheiros também vão prestar assistência aos empregados da empresa terceirizada. Isso é importante. No caso, então, o dimensionamento do SESMIT, do serviço especializado, será a soma dos empregados da empresa mais dos empregados da empresa terceirizada. Se a empresa tiver regime sazonal, ou seja, o número de empregados varia conforme o ano, então deve ser calculada uma média de empregados durante o ano para fazer o cálculo do número de profissionais na área de segurança e medicina do trabalho que devem compor o SESMIT. Esses profissionais, eles devem trabalhar na empresa e é vedado que eles tenham um outro trabalho dentro da empresa. Por exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho, ele não pode ser ao mesmo tempo um engenheiro mecânico, um engenheiro civil da empresa. Ele deve apenas atuar como engenheiro de segurança do trabalho. Aqui estão as competências dos membros do SESMIT. Então, aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança do trabalho, adotar o uso de EPI,
quando for necessário, elaborar projetos de novas instalações, responsabilizar-se pelo cumprimento das normas, manter permanente relacionamento com a CIPA e promover atividades de educação entre os funcionários. Eu gostaria de lembrar que esses membros do SESMIT, eles podem ser até processados, podem ser até condenados se eles não cumprirem essas normas. Se ocorrer um acidente e a conclusão que chegarem é de que houve negligência do engenheiro, ele pode ser até condenado. Ainda, esses membros do SESMIT devem ser registrados no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho quer saber quais são os profissionais que estão trabalhando em cada empresa.